Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV 8.1 Digital e para você que acompanha também a partir de agora através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Bom, Opinião Regional você já conhece, você já sabe. É feito para vocês, por vocês e com vocês. O telefone está na tela. O mais importante aqui é a sua opinião. É por isso que chama Opinião Regional. Você pode fazer o seu questionamento, mandar a sua pergunta também e, claro, colocar o seu posicionamento, a sua opinião através do telefone que está na sua tela, 3821, tá aí o 3821 fixo 4488 e também o nosso WhatsApp para ficar mais fácil você participar e interagir com a gente. O pessoal aí do Facebook, manda aí a sua pergunta também que a gente está aqui atento para atender você. Bom, o nosso programa de hoje tá para lá de especial. Infelizmente e felizmente, a gente volta a falar de um tema muito importante, principalmente no nosso país, no nosso Brasil. O mês de agosto é o mês do Agosto Lilás. Para falar com a gente sobre o Agosto Lilás, está aqui mais uma vez, já é de casa, minha amiga, grande parceira do programa da NTV, Kátia Andrade, que é presidente do Conselho da Mulher aqui de Patos de Minas. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, David. Mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço o espaço que nos é dado para falar sobre o assunto. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Agosto Lilás, que é o mês que é reservado, né, no nosso calendário. Não deveria ser só agosto, é verdade, mas assim, né, que bom que pelo menos tem um mês que a gente vai enfatizar enfatizar de verdade o enfrentamento à violência de gênero. É isso, a gente vai falar sobre o mês de combate, né, contra a violência da mulher. Infelizmente, né, Kátia, você que é presidente do Conselho da Mulher, você também que é advogada, está sempre à frente dessa bandeira, dessa causa, dessa luta, o porquê que os números vêm só aumentando, infelizmente, Kátia? Isso se deve o quê, na sua opinião, ou embasada em alguma circunstância? Bom, nesse momento nós estamos vivendo uma situação atípica que é a pandemia. Né? Eu me recordo que até no programa que eu vim aqui, eu acho que foi no da Ludmilla no início do ano, e o Dr. Luiz Mauro também estava comigo, e nós conversamos sobre isso, e ele até me disse, falou, olha, os números estão represados, né? Quando a pandemia acabar, a gente vai ter um número muito maior. Infelizmente, a gente já está tendo um número maior, a gente já está vendo esses resultados, essas consequências da pandemia, né, nas ocorrências, enfim, nos números oficiais que a gente tem acesso. Ou seja, quando estava no auge da pandemia, nós ainda não estamos livres dessa pandemia, os números eram maiores ou agora está aumentando? Você tem que entender o seguinte, que na pandemia as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, né? O confinamento, exatamente. Né? A tal da convivência, principalmente nos lares, na família, como é difícil manter só que assim, gente, relacionamento. A gente não pode considerar que a pandemia é a causa. Ela agravou, mas não é a causa. Né? Um homem com comportamento agressivo, na verdade, a pandemia só vai acentuar esse comportamento dele. Esse comportamento já existia. Mas fato é que, com a pandemia, essas mulheres ficaram reclusas em casa e, ao contrário do que se imagina, o lar que deveria ser um local de segurança, acabou se tornando um local em que ela só tem o risco, né, de ser agredida. Então, é óbvio que mais mulheres foram agredidas, foram violentadas. Lembrando também, só uma ênfase aqui, a gente vai abrir um parênteses, que a gente fala do confinamento, e quando a gente fala da mulher, eu creio que muito telespectador e a telespectadora aí de casa já imagina da mulher dentro de casa, ali na cozinha, ali à frente da família, mas não é só no lar não, essa agressão e esse combate da violência contra a mulher também se expande no trabalho, né, no dia a dia. Bom, existem vários tipos de violência contra a mulher. Vários. Vamos falar, vamos citar algumas delas. Violência política contra a mulher, por exemplo, é uma. Muitas mulheres, por exemplo, se sentem intimidadas a partir, por exemplo, de uma carreira política ou tentar algum cargo político, justamente porque a agressão para com elas é muito maior do que com o homem. Estou dando um exemplo. Existe realmente outros tipos de violência. No assédio moral, por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo um artigo. Salvo engano, 70% dos casos é praticado contra mulheres. Porque, em tese,
né? Elas estão em situação de vulnerabilidade, então é muito mais fácil ela sofrer assédio moral. Assédio sexual, idem. Isso também é um tipo de violência doméstica. No entanto, com relação à Lei Maria da Penha, para se aplicar essa lei, necessariamente você tem que ter um convívio familiar. Né? Não precisa ter aquele vínculo afetivo, por exemplo, não precisa ser casado, não precisa, por exemplo, namorar a pessoa, mas você tem que conviver numa situação familiar com o agressor. E lembrando que o nosso programa hoje também, a gente traz esse tema, porque é o primeiro programa do mês de agosto, que é o Agosto Lilás, que é o mês do combate da violência contra a mulher, e também porque amanhã é uma data importante, é um marco histórico para o nosso país, né? Sim, hoje, inclusive, a OAB promoveu um evento. Quando você me fez o convite, inclusive, eu estava no meio da palestra. E possivelmente foi uma das melhores palestras que eu já assisti a respeito do assunto na vida. Você me disse algo sobre. Não, a palestra é maravilhosa. E, enfim, até a palestrante ela fez uma ponderação e é verdade. A gente, em tese, tem que comemorar, né? Nós temos que comemorar, porque nosso conceito de violência ele mudou muito. Ele foi revolucionado, na verdade, a partir da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Que amanhã faz 15 anos, né, da lei, a nossa lei amanhã. Que foi instituída a Lei Maria da Penha. E por que em vez de nós aprendermos com isso, parece que a gente está regredindo, pode-se dizer assim, Kátia? De verdade, realmente... Porque os números estão aumentando. Sim, os números estão aumentando. Mas se os números estão aumentando, isso assim, eu estou partindo do pressuposto dos números de violência, agressão, estupro, violência moral e tudo. Porque, obviamente, o feminicídio é um número consolidado, ali realmente é um número real, ponto. Os outros, a gente trabalha com números... com expectativa de número, na verdade, porque a gente não tem como dimensionar... Será que talvez passou por mim aqui agora, e como entrevistador, né, a gente tem que aproveitar a oportunidade de perguntar, porque as mulheres estão realmente colocando a cara, estão denunciando, será que é por isso o aumento? É o que eu ia falar aqui agora, nesse sentido. Os números aumentaram, mas também porque as mulheres estão mais encorajadas a denunciar. Exatamente. Né? Antigamente, as mulheres tinham uma tendência, por uma questão social, cultural, na verdade, de simplesmente ignorar o assunto e seguir com a vida, seja sendo infeliz naquele relacionamento, né, de violência, ou mesmo que partisse para uma outra situação, mesmo que colocasse fim naquele ciclo de violência, nunca denunciando o agressor, né? E hoje não. Hoje a gente sabe que pelo menos as medidas protetivas por isso que está aí o mês de agosto lilás, exatamente, né? Isso é muito necessário. Hoje mesmo na palestra a gente estava conversando. Se você pegar um caso de violência de gênero, aliás, não precisa nem ir muito longe. Basta você pegar novelas de 20 anos atrás, que tinham cenas de violência contra a mulher nas novelas, nós víamos e achávamos ok, normal. Hoje, até inclusive por causa da Lei Maria da Penha, não se é permitido mais esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vocês podem prestar atenção nas novelas que não existe violência de gênero, violência física, por exemplo, né? Justamente em decorrência de uma determinação legal. Muito bem abordado. São vários exemplos. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta com esse tema muito importante. Rapidinho, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Regional de hoje, o primeiro Opinião Regional do mês de agosto, falando do Agosto Lilás, é o mês de combate da violência contra a mulher. Para falar com a gente, a advogada e presidente do Conselho da Mulher, está aqui a Kátia Andrade, e a gente volta o nosso bate-papo, um tema para lá de importantes. Mas antes de eu chamar a Kátia aqui, o Luiz recebeu aí um vídeo, a gente vai colocar um demonstrativo para você ir de casa entender um pouquinho mais do que se trata esse tema. Vamos lá, Luiz. Você sabe o que é o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é uma campanha nacional realizada em referência à Lei Maria da Penha e tem como objetivo conscientizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher. Além de classificar a violência doméstica ou familiar, punir os agressores, a lei também fortalece a autonomia da mulher, cria meios de assistência com atendimento humanizado e institui medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha dá atenção especial à violência contra a mulher,
pois se entende que o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também aumenta a impunidade dos agressores. Por que usa cor lilás? O uso desta cor representa a luta das mulheres há muito tempo. Na década de 70, depois do processo de auto-organização do movimento feminista, várias mulheres adotaram a cor lilás como uma nova união entre as cores rosa e azul, representando a igualdade entre as mulheres e os homens. Não tolere a agressão. Violência contra a mulher é crime. É isso, tá explicado aí. Violência contra a mulher é crime, é lei federal. E o mês de agosto tá aí pra gente enfatizar e falar disso. Na verdade, a mulher não quer nada mais do que é de direito e nada mais do que os homens. Vamos falar no linguajar popular. Na questão é essa palavra que a gente viu aí no vídeo, igualdade. Sim, há quem se insurja contra os nossos direitos, na verdade, por acreditar que nós queremos mais do que os homens. Não, gente, ninguém quer mais do que os homens. Nós queremos um tratamento igualitário, só isso, né? E o tratamento igualitário, a gente tem que considerar, inclusive, as nossas diferenças, né? Porque, por exemplo, uma mulher, ela passa pela maternidade. Então, é óbvio que a gente tem que considerar a situação de maternidade dela. Então, nesse sentido, os direitos dela têm que ser diferentes, né? Então, assim, tem algumas situações que a gente tem que ponderar, inclusive essa questão de igualdade. Isonomia, na verdade, seria a palavra mais adequada. Muito bem. E a gente vai aproveitar agora esse último bloco aqui, o restante do nosso programa, para a gente bater na tecla da importância, Cátia, fala direto com o nosso telespectador aqui na Câmara, nessa primeira aqui, a importância de denunciar, né? Para que acabe esse preconceito, que acabe esse medo, porque além de ser lei, ser crime, a mulher está amparada. Ela tem a polícia, ela tem a OAB, ela tem canais que vão estar do lado dela. Sim, e o que a gente busca com a denúncia, né? É justamente inibir o agressor, né? Que ele efetive aquela agressão, que na verdade, que aquela agressão que ele quer praticar contra ela seja algo que as autoridades não possam fazer mais nada, né? Porque quando a gente fala em violência psicológica, por exemplo, mas a violência psicológica ele não bateu. Tá, mas a violência psicológica, ela progride para uma violência física. Uma violência física, ela progride para um feminicídio. Então, a gente quer evitar que tudo isso aconteça, né? Cortar o mal pela raiz. Exatamente. Então, através da denúncia, as autoridades competentes têm como agir, têm como proteger aquela mulher, né? Sem a denúncia, infelizmente, isso fica um pouco difícil. E como é que faz para denunciar? Para você que, vamos supor aí, você que está assistindo o nosso programa, sofre por essas agressões aí, seja física, mental, no trabalho, em casa, quais são os canais? Numa situação flagrante, né, numa situação inclusive de emergência, 190, gente, liguem para a Polícia Militar vai agir sim, tá? No caso daquela situação que você sabe que alguém, inclusive, está passando por uma situação de violência, mas ela não quer denunciar. Isso que eu ia te perguntar, como é que faz? Às vezes a vizinha ali está sofrendo a violência, a agressão, e o vizinho o parente, né, ou pode denunciar sem se identificar, como 180, é que acontece? Você pode acionar o número 180, 180, e enfim, a denúncia pode ser anônima, e obviamente essa denúncia vai ser investigada, não vai ser aquela coisa que a polícia simplesmente vai chegar lá, vai haver investigação, né? E no caso da vítima, faça o boletim de ocorrência, represente junto à Delegacia de Crimes contra a Mulher, né, aqui em Patos nós temos essa delegacia. A mulher que é vítima de violência, mas ainda não se sente preparada para denunciar, para, enfim, tomar todas as providências legais, no caso, procure o Centro de Referência da Mulher. Lá ela vai ter atendimento psicossocial gratuito. E eu falo sempre que esse atendimento psicossocial, principalmente com a psicóloga, porque aqui em Patos nós temos uma... Nós recebemos aqui no programa passado, que acompanha o Opinião Regional, um psicólogo que é grande parceiro nosso aqui, e ele disse realmente isso, quando acontece, muitas vezes acontece essa agressão, as pessoas tentam se coibir ou colocar algo imaginário de que isso não é crime e procura somente o psicólogo. Não é bem assim, é importante os órgãos de lei, os órgãos competentes. No entanto, ele deixou bem claro isso. Há vítimas
que elas realmente precisam se sentir psicologicamente preparadas para denunciar, romper aquele ciclo de violência. Eu gostaria muito, de verdade, que toda mulher, no primeiro, primeiro risco de ser violentada, seja lá de que tipo, que ela tomasse iniciativa e denunciasse. Só que cada vítima tem seu tempo, né? E muitas vezes esse tempo é demorado, é um tempo que ela vai sofrer muito, que ela sofre muito. E um acompanhamento com o psicólogo pode atenuar esse tempo, pode diminuir esse prazo e ela pode se libertar disso mais rápido. Muito bem. Bom, e lembrando que tanto a OAB que você representa e também o Conselho da Mulher está aí. E esse mês está aguerrido nessa causa. Sim, e na verdade eu estou aqui na condição de presidente do Conselho, também presido a comissão da OAB Mulher na OAB, na seccional daqui. E a gente tem trabalhado, né, junto ao TJMG, que é a doutora Solange, que é uma pessoa que veio para somar muito a nossa comunidade. Nós temos um projeto de reestruturação da rede de enfrentamento à violência doméstica e que vai envolver, né, os órgãos do município, que já são ligados ao enfrentamento, TJMG, Ministério Público. Hoje, a Defensoria também se dispôs a nos ajudar. Então, eu acredito, sim, que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho nesse sentido a partir de então. E quem quiser te procurar também, você está à disposição nessa bandeira, nessa causa? Sim, é só procurar o Conselho, né? O Conselho, pelo centro de referência, as meninas podem passar os nossos contatos, porque são várias conselheiras também, né? E a gente pode orientar no que for possível. Muito bem, vamos falar com o nosso telespectador mais uma vez e reforçar isso. Não deixa chegar a vias de fato, a agressão física, se você pode denunciar antes isso. Exatamente, aquela história, ele vai mudar, aconteceu só dessa vez. O só dessa vez, ela vai se repetir várias vezes. E, infelizmente, pode chegar numa situação que não tem como reverter. E aquela historinha de que, mas eu vou perdoar ele, o amor passa por cima de tudo. Para quem tem essa visão, para quem tem essa, entre aspas, desculpa, o que você tem para falar para essa mulher, no caso? Não é uma desculpa, David. Infelizmente, a dependência emocional é uma das causas mais sérias de vínculo entre o agressor e a vítima. Então, é muito comum a mulher ter apanhado, ter sido violentada e mesmo assim ela continua amando aquele homem, né? Porque ela não consegue se desvincular emocionalmente do agressor. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu também tinha uma dificuldade enorme em compreender isso, eu achava isso um absurdo, mas hoje não, hoje eu entendo que é a causa mais comum, inclusive. Os números de reincidências estão aí também, né, para provar isso que você está falando. Muita propriedade. Quando as mulheres me procuram, esse vínculo emocional já está rompido, ou pelo menos já está prestes a romper. Mas até elas me procurarem enquanto advogada no caso, eu posso te assegurar que é muito difícil, romper esse vínculo. Justamente isso, ele vai melhorar, foi só dessa vez, eu vou perdoar. Vou pensar no meu filho, nós temos Aí entra o acompanhamento psicológico, porque ela fortalecida, ela vai entender que ela não precisa passar por aquilo. Muito bem. Entendeu? Bom, o nosso programa vai chegando ao final. Eu gostaria de aproveitar esse último minuto para você falar mais uma vez direcionado ao nosso telespectador, à nossa telespectadora. Hoje o programa é especial para elas. Deixe a sua mensagem válida para esse mês de agosto que está só começando. Bom, é o que eu disse mais cedo. Violência de gênero, eu gostaria muito de não estar aqui falando sobre isso. É um tema pesado, muitas vezes eu acabo absorvendo, né, os casos que chegam até mim e tudo, mas de debater esse assunto é muito necessário. Então, se você está passando por uma situação dessa, procure ajuda, procure uma rede de apoio, né, procure um acompanhamento psicológico e principalmente denuncie. Se você sabe de alguma mulher que está passando por isso, não deixe o pior acontecer. Se está sentindo que está acontecendo algum tipo de violência, chame o 190 ou denuncie anonimamente pelo 180. A violência de gênero, a gente tem que entender que ela não é responsabilidade só da vítima. O enfrentamento é uma responsabilidade de todos nós. Muito bem falado. Tá, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a sua contribuição. Desejo sucesso e a gente se encontra em outras ocasiões aqui na emissora. Tá bom? A você de casa, um bom final de semana e um feliz Dia dos Pais, né? A você, papai, que acompanha o nosso programa também, né, Kátia? Exatamente. A gente se encontra no próximo programa. Bom final de semana, te cuida e até o próximo.